você vai ouvir hoje vai fazer com que você pense melhor sobre a sua existência. E eu quero convidar você que está aí, que ainda não compartilhou, compartilhe essa palavra para que Deus possa alcançar o coração daquele que precisa de uma palavra, que precisa de um bálsamo para a sua alma. E eu tenho certeza que essa palavra vai ser e trazer essa cura. Amém? Então, eu quero que você chame teu irmão de discipulado, quero que você chame a pessoa que você sabe que precisava estar aqui, para que ela possa ouvir, para que ela possa também receber o que você vai receber nessa noite, amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos aí onde você está, vamos orar? Pai querido, quero te louvar por essa noite, te agradecer por aquilo que o Senhor vai ministrar ao nosso coração, que não seja eu, mas seja a tua palavra, que não seja eu, mas seja o teu Espírito. E eu tenho certeza que todas as pessoas que estão aqui foram porque foram escolhidas para ouvir essa palavra. E que eles possam receber como algo VIP, como algo especial do Senhor para cada um deles. Que possam permanecer aqui, conectados não só online, mas conectados em ouvir a tua voz. Para que algo possa ser transformado dentro do nosso coração. Senhor, fica conosco, guarda cada casa e família aqui representada. Ministra o nosso coração nessa reunião. Que seja o Senhor falando claramente, de modo que todos os comichões possam perder suas forças, todos os pensamentos e aquilo que não nos traz esperança possa se esvaecer e desaparecer, como a nuvem se desfaz em águas. Esses pensamentos possam desfalecer e que a tua palavra e a tua voz possa prevalecer dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém. Posso ver seu amém aqui? Glória a Deus. E eu quero ministrar ao seu coração essa palavra, e o tema dela é o cuidado de Deus. Eu quero que você entenda nessa noite como Deus cuida de você. E Deus, Ele se importa com você e demonstra isso em todo o tempo na sua palavra. Se você ler a Bíblia, você vai ver e conhecer o amor e o cuidado desse Deus que deseja um relacionamento íntimo com você, que é tão real como aquela canção que diz, como o ar que eu respiro. E Ele deseja que você entenda isso. E eu quero trazer ao teu coração essa certeza nessa noite, de que Deus cuida de você, de que Deus se importa, de que você não foi jogado nesse mundo para seguir um ciclo natural, que é nascer, crescer e morrer. Você não foi jogado aqui nessa terra só para simplesmente cumprir um ciclo. Como se esse mundo, você já imaginou se esse mundo fosse o propósito só viver? Seria um recipiente onde as pessoas eram jogadas e passavam por essa vida, deixavam suas marcas e simplesmente acabavam. Não foi para isso que você foi jogado aqui. E não foi jogado aqui, né? Então eu quero que você entenda nessa noite o porquê da sua existência. O entendimento de que existe um Deus, sim, que vela por você, que se preocupa com você, que não te jogou aqui e simplesmente virou as costas e dormiu. E eu quero falar com você nessa noite exatamente sobre este amor, né? E eu quero que você abra comigo no primeiro versículo que está lá em Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. Novo Testamento, abra aí comigo. Eu quero ler um versículo que vai te mostrar quem é esse Deus. Eu estava andando no quintal da minha casa e eu tenho muitas plantas. E eu estava olhando essa semana e eu comecei a olhar uma planta e a outra planta e a outra planta. Eu falei assim, meu Deus, só de você olhar para as criaturas, para as coisas criadas por Deus, você já precisa crer na existência de um ser maior, desse Senhor que de fato pensa em tudo. E quando eu falo para você que você não foi jogado nessa terra para cumprir um ciclo, quando eu olho essa planta que é tão diferente uma da outra, não sei quem
tem planta, mas tem planta que não pode receber muita água. E tem planta que se não receber água, morre. Tem planta que não pode ficar no sol. E tem planta que se não ficar no sol, morre. Como assim? Tão diferentes. Aí você olha a girafa, que é daquele tamanho, né, completamente gigantesca. E você olha a formiga, que é completamente minúsculo. Cada um com os seus detalhes. Esses dias eu vi e fiquei extasiado quando eu vi que rasparam o pelo do tigre. E quando rasparam o pelo do tigre, o que acontece? Aparecem as mesmas manchas do laranja e do preto. E aí, aonde está a risca preta, nasce o pelo preto. E aonde a parte laranja fala assim, isso, já vi muita gente tatuar na pele assim, né? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Tinha que ter uma outra parte, tinha que ser, nunca foi Big Bang, sempre foi tudo minuciosamente planejado. Porque quando você vê isso, você vê que existe um Deus que se preocupa com detalhes. E aí, a Bíblia fala assim, se Deus alimenta os pássaros que não plantam nem colhem, quanto mais você. A Bíblia diz isso, quanto mais você não vale mais do que pardais. Então, querido, eu quero trazer para você nessa noite que existe, se Deus se importa com a planta, se pensou minuciosamente em detalhes de cada animal, tanto terrestre como marítimo, se Ele se preocupa com os pardais, será que Ele te jogou nessa terra para você viver? E veja aí como você se vira. E eu quero falar para você que isso não é uma verdade. E quero mostrar para você lá em Atos capítulo 17, no verso 29, Atos 17, 29, diz assim: assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Quando eu li isso, eu achei isso tão forte. Aqui está falando sobre a questão da idolatria dos ídolos feitos por mãos humanas, mas aqui está falando assim, ei, por um acaso você acha que Deus é um Deus que criou tudo e foi dormir e está esperando o fim de tudo acontecer? Aqui fala, nós não cremos, vocês são filhos de Deus, semelhança de Deus, então não acreditem que Ele é uma escultura, algo enrijecido. Deus é um Deus que se preocupa com cada detalhe da tua vida. E a Bíblia vai falar sobre algo muito importante que eu quero dividir essa palavra em alguns tópicos. Mostrar para você que como Deus cuida de você. E o primeiro tópico que eu quero falar é Deus esperou por você. A primeira coisa que eu quero te mostrar, para mostrar que Deus não largou esse mundo e foi dormir, está esperando o seu final, e mostrar o quanto a tua vinda para essa terra é importante, eu quero falar sobre isso. Deus esperou por você. E a primeira coisa, quando Deus falou, eu estava dormindo e Deus ministrou essa palavra no meu coração, acordei hoje de manhã e comecei a escrever, e eu achei fantástico aquilo que Deus ministrou a mim para eu falar para você. Querido, a Bíblia diz assim, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, a Bíblia diz que existem algumas características e atributos de Deus que é só dele, mas tem algumas coisas que Ele divide conosco. E uma das coisas que Ele divide conosco, quem sabe, quem tem filho aqui, é o sentimento de ter um filho, porque Deus teve um filho, Jesus. E querido, quando a Bíblia fala sobre Deus esperou por você, a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O que o pai e uma mãe sente por um filho está dentro de nós, sabe por quê? Porque está sempre presente em Deus. A preocupação com o filho, você já viu um pai e uma mãe? Tem alguém que se preocupe mais com o filho? Eu pegava o ônibus domingo de manhã, lá no terminal de Pinhais. E todo domingo de manhã, porque a gente fazia as vigílias na igreja, e eu tive que dormir na igreja porque não tinha ônibus mais para voltar. E a gente vinha domingo de manhã e via aquelas mães que iam para o presídio com aquelas sacoladas de roupa. Mas quem eram os seus filhos? O assassino, o bandido, o estuprador, o ladrão. Mas
vai levar comida para essas pessoas. Querido, mãe não vê isso. Mãe vê o filho que ela gerou. Isso é uma característica de Deus. Então, quando Deus fala, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, esse sentimento do Pai, que o Pai tem por mim, por você, o Pai Deus, sabe por que tem num pai e numa mãe natural? Porque nós temos a mesma semelhança de Deus. Então, se nós temos essa preocupação, eu quero te dizer que Deus se preocupa com você. Se existe esse sentimento no coração do homem, primeiro que todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então, amar vem de Deus. Então, se um pai e uma mãe têm este amor por um filho, eu quero te dizer que veio de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero falar no primeiro tópico para você é que Deus esperou por você. E não importa se você é o ladrão, não importa se você é o bandido, Ele vai levantar cedo, fazer a sua comida para te visitar onde quer que você esteja. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Querido, por isso que Deus ama, por isso que Deus aceita todas as vezes que nós erramos, voltar. Todas as vezes que nós erramos, Deus nos recebe da mesma forma, com o mesmo amor, como o filho pródigo. Então a primeira coisa que você precisa entender é que Deus esperou por você. E eu quero que você abra comigo lá, em Salmo 139, no verso 13. Eu gosto muito desse verso, eu quero compartilhar contigo. Salmo 139, 139, perdão. 139, 13. Que diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser, tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo tão especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas e eu digo isso com toda convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Olha que forte. Deus esperou por você. Por isso que eu começo essa palavra dizendo que você não foi jogado nesse mundo. Você tem noção, esse sentimento, quando eu falei que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, quando uma mãe e um pai vai esperar, você vai passar por esse processo, quando eles se engravidam, né? Quando eles esperam um bebê, querido, eles planejam tudo. Como é que vai ser o quarto? Como é que vai ser o nome? Então eu quero dizer para você que a Bíblia diz que antes de você vir a essa terra, quando você era ainda um embrião no ventre da sua mãe, Deus escolheu você. Então Deus estava esperando ansiosamente o dia que você viria para essa terra. Olha que fantástico isso. Então, como é que alguém que esperou esse dia acontecer de uma maneira tão maravilhosa, esperou por você e todos os teus dias, e a Bíblia diz aqui, eu acho muito fantástico, quando diz aqui, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Eu quero te dizer que igual você não existe ninguém. Igual a você não existe. Deus planejou você, você nasceu em Deus e veio para essa terra, porque Ele tem um plano maravilhoso para a tua vida. Deus Deus esperou por você. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que você foi esperado por Ele. A segunda coisa, Deus entregou tudo que Ele tinha de mais precioso por você. Só alguém que te ama muito, somente alguém que ama, é capaz de entregar tudo que tem para nos ter por perto. Por isso que Deus te ama. Qual que é o tema da palavra? O cuidado de Deus. A primeira coisa é o quê? Ele esperou por você. A segunda coisa, Ele entregou a coisa mais importante que Ele tinha para ter você por perto. João 3,16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, a fim de todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A segunda coisa muito importante, querido, Deus entregou tudo que Ele tinha para ter você por perto. Alguém que não ama não faz isso. Deus não mediu esforços ao entregar Jesus para que você pudesse encontrar a verdadeira vida e viver debaixo desses princípios para que fosse uma pessoa de sucesso nessa terra.
e que acertasse em todas as suas escolhas. Terceira coisa muito importante, Deus te conhece e se preocupa com você. Primeira coisa, você lembra? Ele o quê? Anota aí. A segunda coisa, ele o quê? A terceira coisa, ele se preocupa e te conhece. Eu gosto muito quando o pessoal vai escrever nos tópicos que é para lembrar. E aí, querido, abra comigo em Mateus capítulo 30. Mateus capítulo 30, Mateus 10, versículo 30, perdão. Mateus 10, 30. Terceiro tópico, lembrando, Deus esperou por você, Deus entregou tudo que Ele tinha para ter você por perto. Terceira coisa, Deus te conhece e se preocupa com você. Mateus 10, versículo 30 diz assim: até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Querido, esse versículo mostra a preocupação de um Deus que te conhece. A Bíblia diz que todos os fios da sua cabeça, tem alguns que já não dão mais trabalho para Deus, que já não tem nenhum fio. Mas mesmo assim, quando Ele vê você, está lá, 0 fios. Mas Ele sabe que um dia você teve o tanto que você teve. Mas a Bíblia diz o quê? Deus te conhece. Deus, Ele conhece e se preocupa com você. Se Deus se importa em saber quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, quanto mais o que se passa no seu coração. Deus não quer te ver como uma pessoa andarilha nesse mundo. Ele quer que você entenda que Ele esperou por você, Ele entregou tudo que Ele tinha, Ele te conhece, se preocupa com você, porque Ele tem uma história escrita ao seu respeito. Então Ele te conhece. Segundo versículo, Hebreus capítulo 4, no verso 15. Olha o que Deus diz: pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude em todos os momentos difíceis e de necessidade. Olha, querido, você acha que se Deus não se preocupasse com você, independente do que você está vivendo hoje, querido, quando Deus olha para você, Ele não vê você hoje, Ele vê você no centro da vontade dEle e diz: eu tenho um plano maravilhoso para a tua vida. E a Bíblia, querido, está dizendo o quê? Ele se preocupa ao ponto de dizer: ei, assim aproximemos-nos do trono da graça, para que você possa encontrar no momento que você necessitar a minha ajuda. Você não está sozinho. Quero dizer que existe um Deus que se preocupa com você o tempo inteiro. Está enviando pessoas, mensagens, palavras para que você entenda que Ele quer te livrar de toda a tua necessidade, das fragilidades que têm vencido a sua vida. Quarta coisa. Primeira, Deus esperou por você. Deus entregou aquilo que Ele tinha de mais precioso para ter você por perto. Deus te conhece e se preocupa com você. Quarta coisa, Deus escolheu você. Abra lá comigo em Efésios capítulo 1. Gente, olha esse versículo. Quero que você preste bem atenção, porque ele é uma bomba. Efésios capítulo 1. Estou nervoso que não sei nem onde está Efésios mais. Depois de Gálatas. Abra aí, Efésios capítulo 1, no verso 3 e 4. Olha que para você nunca mais dizer assim: ai, Deus se esqueceu de mim. Isso é do diabo, isso é mentira. É para você ser roubado a tua fé. Olha o que Deus diz. Efésios 1, verso 3, diz assim: 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou
com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Agora olha o que é forte. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Sabe o que a Bíblia diz? Você foi escolhido e criado antes da fundação do mundo. Sabe lá em Gênesis, quando fala assim, e no princípio Deus... Você já estava em Deus. Olha que forte isso, querido. Como é que você pode dizer que Deus não te ama? Como é que você pode dizer que Deus esqueceu de você se Ele sonhou com você antes da criação do mundo? Eu acho esse verso tão maravilhoso, porque quando eu olho para minhas filhas, eu acho que eu já disse isso aqui, eu li esse verso há muito tempo atrás, e quando eu vou orar, todas as noites eu oro com as minhas filhas, eu olho para elas e agradeço a Deus, eu falo assim, caramba, Deus, que legal que o Senhor escolheu a Radassa e a Eloá para ser minhas filhas. Podiam ter, já imaginou que podia? E elas são tão queridas, tão amáveis. E eu olho e falo assim, caramba, Deus foi muito legal. Porque ele olhou e falou assim, deixa eu ver quem vai. Vai você, Radassa, e vai você, Eloá. Olha que já tinham sido geradas em Deus para mim. Então, olha o cuidado desse Deus que eu não posso... permitir achar que Ele não se preocupa comigo diante de todas as coisas. Ele esperou por mim, Ele entregou a coisa que Ele tinha mais preciosa para me ter por perto. Ele me conhece, Ele sabe todos os fios de cabelo da minha cabeça. Ele se preocupa comigo, Ele me escolheu antes da fundação do mundo. Outro verso, 1 Pedro 2,9. Abra aí comigo, 1 Pedro, capítulo 2, no verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o que a Bíblia diz. Quando Deus olha para você, Ele não vê você como você está hoje. Ele diz, você é sacerdote, você é a nação santa, povo exclusivo, propriedade exclusiva de Deus. Já viu quando você vai num lugar, tá, propriedade exclusiva, propriedade particular. Você é a propriedade particular de Deus. Que você não possa permitir, querido, que isso seja roubado do teu coração. De que Deus se importa, de que Deus tem um plano maravilhoso para a tua história. E aí abra lá comigo, Jeremias, dentro desse tópico eu achei muitos versículos aí, eu quero falar com você. Depois de Isaías, Jeremias capítulo 1, no verso 5, olha o que diz ali. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separarei e designei profeta às nações. Gente, isso é muito forte. Antes de formá-lo no ventre, eu já tinha te escolhido. Antes de você estar lá, olha que profundo isso. Você já imaginou que é muito mais profundo do que só isso? O processo da barriga já é maravilhosamente fantástico. Mas para dar o resultado que era você, Deus teve que escolher até mesmo juntar seu pai e a sua mãe. Porque se fosse outro, não daria você. Então, querido, olha o que Deus fez para que você pudesse vir. E quando você veio, eu quero que você entenda nessa noite o quão especial você é para Deus. O quanto, você já imaginou um Deus que preparou tudo isso? O quanto Ele espera que você esteja dentro da vontade dEle para que tudo que Ele sonhou se cumpra de verdade na tua história? E aí eu quero ler João, capítulo 15. João capítulo 15, no verso 16. Deus escolheu você com um propósito, que diz ali, capítulo 15, só um pouquinho. João 15, verso 16 diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça,
a fim de que o Pai conceda a vocês tudo que me pedirem em meu nome. Sabe o que Jesus disse? Isso é uma fala de Jesus. Você acha que foi você que escolheu estar aqui ouvindo essa palavra? Foi Ele que escolheu você. Você acha que foi você que escolheu seguir a Jesus? Ele escolheu você. Querido, que amor é esse? Que amor é esse que cuidou desde o princípio? Ele esperou por você. Ele deu tudo aquilo que Ele tinha de mais precioso para te ter por perto. Ele te conhece e se preocupa com você. E Ele escolheu você antes da fundação do mundo para que você possa dar frutos. Sabe o que são frutos? Resultados. Quando Deus olha para você, será que Ele te encontra no centro da vontade dEle para todo o restante, do restante da tua vida? Esteja certinho no plano para que você possa viver a abundância daquilo que Ele sonhou? E aí eu quero encerrar com esse verso, que eu amo muito, que é Jeremias 29:11. Que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês uma esperança e um futuro. Olha o que Deus diz. Sou eu que conheço. Porque você é obra minha. Eu te escolhi antes de nascer. Eu sei como você funciona da maneira mais perfeita. Eu sei o que te irrita. Eu sei o que te faz cair. Então, eu sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para te dar esperança em um futuro. Então, nessa noite, querido, eu quero te dizer que Deus cuida de você. Eu quero dizer a você que você não foi lançado nessa terra, mas existe um propósito e um plano tão maravilhoso escrito ao seu respeito. Então, faz uma coisa, por você e por Ele. Entra no propósito, entra no princípio. Deus diz: eu tenho tantos planos, mas você precisa permitir que a minha palavra te conduza. Você já sabe. Para de ter os meus resultados. Se entrega. E você vai ver o grande plano dele ser concluído na tua história. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, eu quero te louvar por essa noite. Que possamos aprender um pouco aqui, um pouco ali. Aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de nós. Se uma porta se fecha, outra se abre. Mas eu preciso aprender mais dEle. Que nessa noite, teu coração possa estar sendo colocado na palavra, nos princípios. Para de ser conduzido pelo teu coração enganoso. Para de ouvir as pessoas. E quando ouvir as pessoas, ouçam pessoas que tem um Deus na história da sua vida. Mas esteja na palavra. Conserta a tua vida. Você sabe o que te faz cair. Você sabe o que te faz vencer. Mas essa noite decida: Senhor, eu quero viver isso. Obrigado porque o Senhor tem um plano para mim. E eu quero viver esse plano porque o plano que eu escolhi não tem me feito feliz. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor cada vida que está ouvindo essa palavra. Que possam nessa noite serem cheios de Ti. Que possam nessa noite receber em Deus a certeza de que, como o Senhor é maravilhoso. E quando diz: caramba, como são perfeitos os Teus pensamentos, se eu pudesse contar, perderia a conta. Porque o Senhor esperou. O Senhor te conhece, acredita, te escolheu. Entra no propósito. Senhor, que cada vida nessa noite possa voltar a ter a sua vida entregue nas Tuas mãos, conduzidas pela Tua palavra. E se Deus fez tudo isso e te ama de tanta forma, dessa maneira, querido, por que Ele não te perdoaria? Se você for para o mais fundo do abismo, lá estará. Se você subir aos mais altos céus, Ele te encontrará, porque o que Ele quer
é que você esteja na história que Ele escreveu para você. Pai, que o Senhor ajude cada um dos teus filhos através do teu Espírito a entender este amor e, sem perder tempo, entregar definitivamente a sua história, para que o Senhor escreva a história que o Senhor planejou, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Que Deus te abençoe. E que a partir de hoje nenhum comichão possa roubar a certeza de que você foi escolhido, que Deus tem um plano e que Ele acredita na tua história, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vá para a melhor semana da tua vida e que essa palavra, toda vez que vier uma situação, você possa saber: Deus cuida de mim. Eu não vou sair do seu caminho, eu não vou sair do seu plano, porque Ele me escolheu. E se eu estou aqui, eu só preciso aprender o que eu preciso fazer, mas o meu lugar é sempre na presença do Pai. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.